Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho, hoje nesse dia chamado sexta-feira, 24 de abril de 2026. Estamos vivendo a terceira semana da Páscoa, glória a Deus, e hoje o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui reunidos em seu nome. Seja bem-vindo, bem-vinda, você ao vivo, você que vai assistir essa live ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Hoje também nós consagramos a água da aliança, hoje também fazemos a oração do Salmo 91. Oremos ao Senhor nessa manhã, pedindo a bênção dele em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é que fala conosco. Que seja uma manhã de resposta, de entendimento, em nome do Senhor. Amém? Fátima Zanon, Deus abençoe, minha irmã, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão chegando. Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João 6:52, que vai dizer assim: Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pôde nos dar a própria carne para comer? Porque Jesus respondeu: em verdade vos digo, se você não comer a minha carne, do Filho do Homem, não beber o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que o pai de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer do pão, viverá eternamente. Jesus dizendo essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deise Maria, Deus abençoe. Rani Silva, Deus abençoe. Ana Paula, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amados, Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é o nosso alimento diário. O mundo tem se alimentado, amados, de toda sorte de pecado, imundície e alimentos que estragam não nessa vida, mas estragam para a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos dizendo de algo que virá e não acabará. Por isso que nós acreditamos na vida eterna. Porque a vida eterna é o quê? É uma vida que não tem fim. Se você acredita na vida eterna, você acredita que o seu corpo físico vai morrer, mas você permanecerá. Porque vida eterna é permanecer até depois do fim. Então tem muita gente que hoje, assim como existem alimentos físicos que a gente come e faz mal para o corpo, as pessoas estão se alimentando espiritualmente e emocionalmente com coisas ruins. Jesus não, Jesus é o verdadeiro alimento. Tem pessoas, amados, que não estão suportando comer, daquilo que elas precisam comer, que é Jesus. O corpo e o sangue de Jesus.
Existem pessoas que até gostam de ir à igreja, que até são simpatizantes com o Evangelho, mas eles não abrem mão do vício, às vezes, do cigarro, do vício da bebida, não abrem mão da música secular, não abrem mão, amados irmãos e irmãs, de um pagode, coisas que alimentam a carne e que, contribuindo, eles podem estar levando a pessoa a sofrer para a eternidade. Agora, Jesus não. O corpo e o sangue de Jesus, a Eucaristia, a Santa Ceia, o nosso momento com o Senhor Jesus, ele é um momento onde nós nos alimentamos para a vida eterna. Nós nos alimentamos para permanecermos firmes na presença de Deus. Precisamos permanecer firmes na presença de Deus, e o que nos mantém firme na presença de Deus, amado, é nos alimentarmos com coisas boas. Não é verdade? Se você comer x-tudo todos os dias, beber Coca-Cola de manhã, tarde e noite, se você comer chocolate, o que vai acontecer depois de um tempo? Talvez não um dia, 2 dias, 3 dias, ou 2 meses, 2 anos, mas daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, você vai ter colesterol, diabetes, e você, com certeza, vai ter uma saúde muito mais limitada. Agora, se você come uma comida saudável, se você come frutas, legumes, se você come uma proteína, se você come uma comida equilibrada, no tempo equilibrado, qual é a probabilidade? A probabilidade é de você, daqui a 10, 12 anos, ter uma saúde melhor do que você tem. Por quê? Porque você está se cuidando. Então, amados, eu preciso, além de cuidar desse corpo físico, da matéria, né, com uma boa alimentação, com exercícios, coisa que às vezes a gente nem faz. Eu preciso alimentar minha alma e o meu espírito com coisas boas, saudáveis. E o que é saudável para alimentar minha alma? Jesus. Não é uma espiritualidade vazia, não é pagar promessa, não é, amados irmãos e irmãs, eu sacrificar, subir numa escada de joelho. Não, isso não alimenta a nossa alma. Isso flagela o nosso corpo e nos dá a sensação que nós somos melhores do que os outros porque estamos fazendo. Mas quando eu me alimento de Jesus, quando eu participo da live, eu ouço a palavra, quando eu vou na igreja, eu escuto o Evangelho, quando eu chego diante do altar para comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou alimentando a minha alma. Eu estou fortalecendo o meu espírito. Por quê? Porque o corpo e o sangue de Jesus é alimento para nossas vidas. Não é um pedacinho de pão, não é um suco de uva. A partir do momento que o sacerdote levanta e consagra o pão e o vinho, eles se tornam corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós precisamos valorizar. Eu sou um pastor muito chato nessa concernente a isso, né? Quem congrega comigo, Deise, Daniele, irmão Cosme, sabe que eu sou muito zeloso pela Santa Ceia. Quando o culto termina, a mesa da ceia está toda fechadinha. Tem lugares que você termina a ceia e aí você vai lá, as crianças comem o resto do pão, toma o resto do suco de uva, mas está consagrado. É o corpo e é o sangue de nosso Senhor nos alimentando.
o que sobra da Eucaristia é guardado com muito carinho para os irmãos que estão trabalhando, para os irmãos que estão enfermos e para aqueles que precisam. Por isso, nós não podemos desprezar o alimento que Jesus nos dá. A palavra é alimento, a Santa Ceia é alimento, os louvores que nós entoamos a Deus em comunidade é alimento, e tudo isso fortalece a nossa fé. Uma pessoa que não lê a palavra, não escuta a palavra, uma pessoa que não canta louvores a Deus, uma pessoa que não toma Santa Ceia, ela é uma pessoa que é muito propícia a cair. É uma pessoa muito propícia a deixar de caminhar. Por quê? Porque ela não consegue manter um corpo espiritual bem por falta de alimentação. Assim como é com o nosso físico, é com o nosso espiritual. Por isso precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me alimenta. Eu quero ser alimentado pelo corpo de Jesus, pelo seu sangue, pela sua palavra. Pelo seu corpo, pelo seu sangue e pela sua palavra. Que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos, em nome de Jesus, falar para o Senhor: Senhor, eu não quero ser alimentado pelas besteiras do mundo, pelas guloseimas do mundo. Porque o que é mais gostoso, um chocolate ou uma fruta? A maioria vai dizer um chocolate. Mas o que é mais saudável? A fruta. Por isso, amados, não é que o chocolate não seja bom, mas a fruta tem o que você precisa para a sua saúde. Assim é a palavra de Deus. Assim é, amados irmãos e irmãs, o Evangelho, a Santa Ceia. Eles alimentam a nossa alma. Que possamos pedir ao Senhor nessa manhã essa graça de termos a nossa alma alimentadas pelo Senhor, pelo alimento que vai nos levar para o céu. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Irmãos, hoje é uma manhã muito feliz, né? Hoje eu estou completando mais um ano na presença de Deus, né? 36 anos, para a glória de Deus. Ontem a Daniele completou também aniversário, né? Foi uma bênção, um culto lindo para o Senhor Jesus. Então, Daniele fez aniversário ontem, o pastor faz aniversário hoje. É um colado no outro, 23 e 24. Amém? Então, eu quero que você ore por mim, que você peça a Deus a bênção dele para a minha saúde, para a minha família, para a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar consagrando a água, vamos depois orar, né, pelos enfermos e por toda a igreja em geral, depois agradecendo ao Senhor também pela minha vida, pela vida da minha esposa Daniele, e depois nós vamos estar orando o Salmo 91. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Te agradecemos, Pai, porque a tua carne e o teu sangue é alimento. E nós acreditamos nisso, Senhor. Nós acreditamos que tudo é alimento que vem do céu, é para nos fortalecer. Que esse Evangelho, Senhor, se cumpra em nossas vidas, que esse Evangelho, Senhor, se cumpra em nossos corações. Muito obrigado pelo teu corpo, pelo teu sangue, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero orar, Senhor Deus, nessa manhã, por todos os enfermos, por todos que estão aqui com o seu nome no altar da nossa capela. Nós queremos orar, Senhor, nessa manhã, Deus, pela igreja na face da terra, pedindo ao Senhor a paz,
pedindo, Senhor Deus amado, a cura de todos os enfermos. Oro, Senhor, nessa manhã, Deus amado, pedindo ao Senhor a tua bênção. Muito obrigado, Senhor, pela Daniele, que completou mais um ano de vida, em nome de Jesus, ali no dia de ontem. Muito obrigado pela minha vida, que hoje, Senhor, também completo mais um ano em tua presença. Que o Senhor, Deus amado, nos fortaleça para o santo ministério. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, para continuarmos cuidando de vidas, Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Abençoa, Senhor Deus amado, o nosso dia. Consagra nesse momento a água da aliança, a fim de que essa água se torne sacramental e aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja a manifestação do teu poder e da tua glória. Senhor, em nome do Senhor Jesus, consagra a água para que possamos, Senhor, viver todas as promessas do Senhor. Abençoe o nosso dia com paz, a nossa entrada, a nossa saída, Senhor. Toda seja, Deus amado, debaixo da tua santa proteção. É o que nós pedimos nessa manhã, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, e sobre as suas asas estareis seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assola ao meio, nem da seta que voe de dia, nem das trevas que se propagam nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrar-o-ei, o poluei salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei, o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados? Obrigado pelo carinho de todos, pela oração, pela companhia toda segunda, quarta e sexta aqui no Manhã com o Evangelho e em todas as redes sociais que nós trabalhamos. O Senhor continue nos dando força e saúde para mantermos essa igreja online todo o tempo que o Senhor assim quiser e permitir. Amém? Gente, um lindo dia para vocês, um ótimo final de semana. Com Jesus é só vitória, paz. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Tchau, tchau.